Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Administradores, somos todos administradores. O ser humano não é dono e senhor de todas as coisas, embora seja chamado a dominar todas as coisas, mas a dominá-las como administrador em nome do verdadeiro Senhor de todas as coisas, a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, somos administradores dos bens criados por Deus, que Deus deposita nas nossas mãos, para, como bons filhos, administrarmos os bens fazendo a vontade de Deus, pondo-os, ordenando-os ao serviço da vontade de Deus. Um administrador sabe que os bens de que dispõe não são bens que ele criou e cujos fins ele determina. Sabe bem que é o Senhor de todas as coisas que lhe encarregou a administração que determina os fins. E por isso os bens deste mundo, o dinheiro em específico e todos os bens, as coisas pequenas deste mundo, são meios para alcançar um fim. E o fim é o cumprimento da vontade de Deus. O fim é a glória que somos chamados a dar a Deus, manifestando a sua bondade na maneira como administramos os seus bens. Nas coisas pequeninas, quem não for fiel nas coisas pequenas, diz o Senhor hoje no Evangelho, não será nas grandes. Nas coisas pequeninas do dia-a-dia, dos pequenos detalhes. Ainda hoje ouvia uma entrevista de um homem que foi missionário da caridade, da Madre Teresa de Calcutá, e que conheceu muito bem a Madre Teresa de Calcutá e contava que a coisa que mais lhe impressionava na Madre Teresa era a sua atenção aos detalhes de que uma mãe atende em relação aos seus filhos. Quando ele tinha fome, a Madre Teresa fazia-lhe um pão com queijo, metia-lhe uma banana do bolso, tinha 1001 pequenos detalhes de atenção e sabia que os pães, o trigo, as bananas estão ao serviço dos pobres e estão ao serviço dos seus irmãos. Lhe serviam a ela para cumprir a sua vocação de amar como Deus ama, de ser boa como Deus é bom, de viver a sua maternidade, a maternidade que a Madre Teresa viveu como vocação e que as mães vivem nas suas casas e os pais, a paternidade que lhes corresponde e os amigos em relação uns aos outros. E o Senhor diz no Evangelho que devemos usar os bens, o dinheiro, o vil dinheiro, para adquirir amigos, para arranjar amigos. E por isso, hoje, elogia o administrador desonesto. A parábola do administrador desonesto, que hoje, neste domingo, ouvimos, é muito estranha, por um lado, porque Nosso Senhor conta a parábola de um homem que andava a desbanjar os bens, desperdiçar bens. Fazia o que lhe apetecia. Portanto, não era administrador nenhum. Fazia com as coisas o que lhe apetecia. E não fazia coisa nenhuma. Vivia centrado em si e os bens vivia-os como próprios para satisfazer o seu egoísmo, os seus mesquinhos interesses, as suas satisfações, como se não tivesse que prestar contas a Deus. Como se não tivesse que prestar contas ao Senhor de todas as coisas. Como se não houvesse Senhor de todas as coisas. Era, portanto, um ateu prático. Um homem que, na prática, vivia como se Deus não existisse. Ora, quando de repente se apercebe que vai ser chamado a prestar contas, que lhe vai ser tirada a administração, isto é, quando de repente se apercebe que o momento da morte, digamos assim, lhe bate à porta, e nós temos que nos regozijar com os problemas da vida, com as dificuldades da vida, porque são um alerta para nos lembrarmos que estamos aqui para administrar e vamos ter que prestar contas, vamos ser julgados pela administração que fizemos. A quem é que servimos?
ao vil dinheiro com o nosso, ao vil dinheiro e aos nossos mesquinhos interesses por ele, ou ao Senhor de todas as coisas, que nos pedirá contas da nossa administração. Portanto, quando este homem se tomou consciência de que a sua administração estava a acabar, começou a agir com esperteza e a arranjar amigos. Tu que deves 100, escreve 50. Tu que deves 100, escreve 80. E começou com esta sua desonestidade a arranjar amigos. E o Senhor elogiou precisamente por isto. Arranjai amigos, sede bons, a amizade, sede bons. Este homem começou a perceber que a razão de ser da sua administração era justamente arranjar amigos, era favorecer os seus irmãos, era preocupar-se com o bem dos seus irmãos, ver o que é que eles deviam, ver como é que usavam os seus bens, os seus talentos, as suas qualidades, ver como é que põem a render os bens que lhe competem. É o que faz um pai de família, não é? Com os seus filhos. Se é bom pai, é ver, ouve lá, tu deves fazer isto, tu deves fazer aquilo, tu deves dar as maravilhas que Deus te pôs no coração, tu deves dar as maravilhas que Deus te pôs na natureza, da natureza humana que te deu. Deus deves dar-te, porque és uma maravilha. Assim haja um pai e uma mãe, assim haja um amigo em relação ao outro, assim haja um professor com um aluno, e assim somos chamados todos a agir, administrando e chamando os outros a dar o que devem, a dar aquilo que são chamados a dar pelo Senhor de todas as coisas, que reclama de nós a bondade que nos dá, que reclama de nós o amor com que nos ama, que reclama de nós, como um dever, que façamos o bem que Ele faz em nós. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer o bem, quando na verdade é o bem que a nós nos faz. É Deus que nos faz a nós, e é nele, quando nos deixamos conduzir e fazer por Ele, que fazemos bem. Não fazemos o bem, porque o bem é o próprio Deus e está feito. Fazemos bem aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E assim, aprendemos a arte de administrar, a arte de ordenar todas as coisas para o seu reto e justo fim. Nosso Senhor acaba o Evangelho deste domingo com esta advertência, com esta frase: quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Portanto, o detalhe, as coisas pequenas, as coisas, os meios de que dispomos para servir, para sermos fiéis, para sermos de confiança, para cumprirmos a nossa vocação, são fundamentais. As pequenas coisas. Vamos pedir hoje, nesta oração, queremos-te pedir, Senhor Jesus, que nos ajudes a sermos atentos aos detalhes, atentos às pequenas coisas, e que sejamos realmente, e que saibamos usar realmente as coisas deste mundo, o dinheiro, ao teu serviço, ao serviço dos nossos irmãos. Que te queiramos servir apenas a ti. Que não nos esqueçamos nunca que não podemos servir a Deus, não te podemos servir a ti e ao dinheiro. E que no fundo o nosso coração está ao serviço, ao teu serviço ou ao serviço do dinheiro. Isto é, ao serviço da acumulação dos meios para fazer a minha vontade. A acumulação de bens para fazer a minha vontade má. Pôr os bens a fazer mal.
Se eu ponho os bens deste mundo de que sou administrador ao serviço do mal, ao serviço de um mal disfarçado até tantas vezes de glamouroso espetáculo, estou a ser infiel. Senhor, dá-nos um coração bom que saiba usar todas as coisas, as pequenas e as grandes, ao teu serviço e ao serviço dos nossos irmãos. Virgem Santíssima, vós que sois nossa Mãe e que és a mais santa de todas as criaturas e todas as filhas de Deus, ensina-nos a ser delicados nas coisas pequenas como tu és e como tu foste na casa de Nazaré. Tão simples, tão pequena, tão comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.